rebanho de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob impulso do Espírito Santo. E hoje, meu irmão, minha irmã, neste sábado da sexta semana do tempo da Páscoa, a Igreja nos propõe, na segunda leitura do Ofício das Leituras, na Liturgia das Horas, um trecho das homilias sobre o Cântico dos Cânticos de São Gregório de Nissa, bispo. O texto que é proposto para nós hoje é do século IV da nossa era cristã e traz como título, na Liturgia das Horas, Dei-lhes a glória que tu me deste. Se o amor expulsa completamente o temor, de tal modo que o temor se transforma em amor, então compreenderemos que a salvação nos é obtida pela unidade, pois a salvação consiste em estarmos todos unidos na íntima adesão ao único e sumo bem, pela perfeição que está representada naquela pomba de que nos fala o Cântico dos Cânticos. É o que parece depreender-se das seguintes palavras: uma só é a minha pomba, um só é a minha perfeita, é a única filha de sua mãe, a predileta daquela que lhe deu a luz. No Evangelho, a palavra do Senhor nos diz ainda mais claramente. Jesus abençoa seus discípulos, dá-lhes todo o poder e concede-lhes os seus bens. Nestes bens incluem-se também as santas expressões que dirige ao Pai. Mas entre todas as palavras que ele diz e as graças que concede, há uma que é a mais importante e como que a fonte e a síntese de todo o mais. É aquela em que adverte os seus para nunca mais se separarem por divergência alguma no discernimento das atitudes a tomar. Mas pelo contrário, seja um só coração e uma só alma, procurando acima de tudo a união com aquele único e sumo bem. Deste modo, unidos no Espírito Santo pelo vínculo da paz, como diz o apóstolo, serão todos um só corpo e um só espírito, animado pela mesma esperança a que foram chamados. Entretanto, será melhor referir textualmente as divinas palavras do Evangelho. Que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós. O vínculo desta unidade é a glória. Nenhuma pessoa sensata poderá negar que este nome, glória, é atribuído ao Espírito Santo, se recordar as palavras do Senhor. Eu dei-lhe a glória que tu me deste. Foi esta glória que o Senhor deu aos discípulos quando lhes disse: recebei o Espírito Santo. Ele sempre possuiu esta glória, antes mesmo que o mundo existisse, mas recebeu-a também ao assumir a natureza humana. E uma vez que a natureza humana de Cristo foi glorificada pelo Espírito Santo, a glória do Espírito foi comunicada a todos
os que participam dessa natureza, a começar pelos apóstolos. Por esta razão diz: eu dei-lhe a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita. Por isso, todo aquele que vai crescendo desde a infância até alcançar o estado do homem perfeito, chegará àquela maturidade espiritual que somente a inteligência iluminada pela fé pode compreender. Então será capaz de receber a glória do Espírito Santo através de uma vida pura, livre de toda mancha. Esta é aquela pomba perfeita a que se refere o esposo quando afirma: uma só é minha pomba, uma só é a minha perfeita. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, ouvimos hoje esse texto das homilias sobre o Cântico dos Cânticos de São Gregório de Nissa, do século IV. E essa palavra da tradição da Igreja hoje nos fala de unidade. Aliás, uma expressão muito forte de São Gregório de Nissa é a seguinte: a salvação só é possível onde há unidade. A salvação, ela vem pela unidade, nos é obtida pela unidade. Então isso significa que onde se promove desunião, não pode ter salvação. Onde se promove a guerra, a briga, as contendas, não pode haver salvação. A salvação é obtida pela unidade. São Gregório de Nissa fala da unidade do gênero humano como um todo, fala da unidade da Igreja, fala da unidade familiar, enfim, tudo se encaixa em todos os âmbitos da vida cristã. Não pode haver salvação onde não existe unidade. Não se pode dizer amo a Deus se eu promovo a discórdia. A unidade é o sinal de que estamos buscando seguir Jesus, fazer a sua vontade e estamos no caminho da salvação. E aqui nós podemos já pensar dentro da nossa casa, começando dentro da nossa casa. O cristão não pode ser aquele que provoca contendas. O cristão dentro de sua família, na sua casa, não pode ser aquele que ao invés de promover a unidade, promove a discórdia, a briga, a divisão. Divisão é obra do diabo. Aliás, a própria palavra diabolém significa isso, jogar-se no meio para dividir. Na comunidade não pode existir divisão, falta de unidade, porque a contenda é obra do diabo e não de Cristo. A divisão não é obra de Cristo. Então aí a insistência de São Gregório de Nissa dizer que a salvação é obtida pela unidade. E fora da unidade não se pode salvar. Uma segunda coisa que eu queria chamar a atenção desse texto também é a forma com que é chamado o Espírito Santo. Segundo o Espírito Santo recebe o nome de glória. São Gregório toma o texto do Evangelho em que Jesus, na sua oração sacerdotal, fala justamente da glória que ele deu aos discípulos, não é? Que ele pede ao Pai também que dê aos discípulos
E essa glória é o Espírito Santo, que é quem garante esse vínculo de unidade, que é aquele que promove a unidade tão necessária entre os discípulos, entre os fiéis de Cristo. Ele é a glória do Pai e do Filho. O Espírito Santo, que é uma pessoa de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que dentro de mais alguns dias vamos celebrar a sua solenidade. Ele é a glória. Eu dou a eles a glória que eu recebi de ti, ó Pai. É o que Jesus diz. Em outras palavras, eu dou a eles o Espírito Santo que eu recebi de ti. No credo niceno-constantinopolitano nós rezamos isso. O Espírito que procede do Pai pelo Filho. O Espírito Santo é essa glória que nos é oferecida para a nossa salvação, para criarmos sempre mais o vínculo de unidade que nos encaminha para o céu. Que possamos então vivenciar essa palavra, absorver cada vez mais esse conteúdo, que sejamos promotores da paz, da unidade, do respeito, do cuidado para com o outro, porque isso é obra do Espírito. Que não nos deixemos levar por contendas, mentiras, divisões, confusões, mas ao contrário, nos alimentemos da palavra de Deus e sejamos verdadeiros promotores da unidade. Assim, nós seremos sinais da presença de Deus na vida dos outros e a glória de Deus habitará em nós, ou seja, o seu Espírito estará sempre em nós. E neste sábado, meu querido irmão, minha querida irmã, dia da semana em que nos lembramos de um modo mais carinhoso de Nossa Senhora, até nas liturgias se prevêem celebrações especiais para o dia do sábado. Queremos apresentar a Nossa Senhora, sobretudo aquelas famílias que estão sofrendo mais nesse tempo de pandemia, para que ela leve tudo como uma oração até o seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E a você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha um sábado abençoado, que realmente seja uma oportunidade para preparar-se para o dia do Senhor. Amanhã celebraremos a Ascensão do Senhor, lembrando aquele dia glorioso em que nosso Senhor voltou para o Pai, depois de ter passado 40 dias da sua Páscoa, mas voltou prometendo que permaneceria com seus discípulos e que voltaria um dia da maneira que eles o viram subir para o céu. Então que seja um dia de bênção. Hoje seja um dia de preparação para viver bem a ascensão do Senhor neste domingo. Que Jesus te abençoe, meu irmão. Que Jesus te abençoe, minha irmã. Que Jesus abençoe a sua família, seus trabalhos, seus projetos, seus sonhos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.